Conto 1. O paciente zero. O Hospital Gustavinov era um lugar onde ninguém recebia alta. Apenas silêncio. Koenig não lembrava de ter sido levado ali. O último som que ouvira fora o estouro abafado de uma granada e o zunido que rasgou seus tímpanos. Depois, tudo escureceu. Quando abriu os olhos, estava deitado numa maca, braços amarrados por tiras de couro gasto. Um soro pingava lentamente, como se contasse os segundos para algo que ele ainda não compreendia. Era um hospital, mas não qualquer um. As luzes piscavam de forma irregular. Algumas acendiam sozinhas, outras morriam no escuro. No teto havia infiltrações. No ar, o cheiro azedo de éter misturado com sangue seco. E o relógio na parede marcava sempre 3h33. Ele tentou gritar. Ninguém respondeu. Tentou forçar os braços. As tiras cederam com esforço. Levantou. O chão estava gelado. O jaleco que usava não era dele. Era velho, com uma etiqueta desbotada escrita à mão. Paciente 000. Acordado cedo demais. Koenig caminhou pelos corredores. As paredes tinham marcas de garras. Em algumas salas, pacientes estavam sentados, encarando o vazio, olhos abertos, pupilas dilatadas, como bonecos esquecidos. Nenhum piscava. Passando por uma sala de cirurgia, viu algo se mexer. Era um médico. Ou o que restava de um. A pele do homem parecia derretida, como se tivesse sido exposta à radiação. Seus olhos eram brancos, sem íris, e ele arrastava uma lâmina cirúrgica suja, cantando uma canção infantil desafinada. Corta, costura, dorme, criatura. Se acordar, vamos te operar. Koenig se escondeu, mas o médico parou. Ficou em pé, como se sentisse o cheiro dele. Paciente 0, você devia estar morto. Ele correu. Corredores que mudavam de lugar, elevadores que levavam para o mesmo andar, escadas que giravam em espiral infinita. Era como se o hospital tivesse vivo e preso numa realidade distorcida, alimentada pelos delírios dos internados. A verdade por trás das paredes. No porão, atrás de uma porta enferrujada, ele encontrou os arquivos proibidos. Fotos antigas, pacientes com marcas em comum, olhos escuros, bocas costuradas, sinais de mutilações voluntárias. E ali, no centro da sala, uma ficha com o nome verdadeiro: Koenig, soldado experimental, injetado com o composto 009. Reage ao medo alheio. Ele não era um paciente qualquer. Era o início da experiência, o primeiro, o teste. Por isso não conseguia sair. O hospital precisava dele. Ele era a bateria que mantinha tudo funcionando. Cada pesadelo, cada criatura, cada sombra viva, alimentadas pelos medos de Koenig. Mas agora ele sabia. E quem sabe demais, ou foge, ou destrói tudo. O final. Ele voltou ao centro cirúrgico. Enfrentou os médicos deformados, lutou com biscuris cravados no braço. Um deles gritou antes de morrer: "Se você sair, tudo morre!" E mesmo assim, ele foi até a sala de reanimação. Lá, viu seu corpo de verdade, conectado a máquinas, em coma, desde a explosão. A consciência dele estava presa, mas agora tinha escolha. Ele desligou os cabos. O hospital tremeu. Luzes explodiram. As paredes gritaram. O soro virou sangue. E então, silêncio. Epílogo. Koenig acorda numa maca de verdade, num hospital real, meses depois. Mas algo mudou. Em noites sem lua, quando fecha os olhos,
ele ainda ouve o sussurro da canção infantil e, às vezes, no espelho, vê o médico atrás dele, com a lâmina pronta. Você nunca saiu de lá, Koenig. Só fechou os olhos de novo. Conto 2. A criança do corredor 9. Continuação direta de O Paciente Zero. O hospital havia desabado ao seu redor, mas ele continuava lá dentro. Koenig havia acordado em seu corpo real, num hospital moderno, luz clara, enfermeiras normais, mas ele sentia, lá no fundo, que aquilo era só mais uma camada da ilusão. À noite, quando os olhos pesavam e o quarto ficava em silêncio, o hospital antigo voltava. E naquela madrugada, ele ouviu de novo um som agudo, um choro infantil. O retorno. Ele se levantou. O soro tinha sumido. As paredes estavam descascadas de novo, e pela porta semiaberta vinha a risada de uma criança ecoando pelo corredor 9. Koenig conhecia aquele lugar. Era a ala pediátrica. Ele conhecia aquele lugar. Era a ala pediátrica, fechada desde um incêndio registrado em 1977, segundo os arquivos secretos que lera. Na época, disseram que foi curto-circuito, mas o que ele viu nos relatórios era diferente. Paciente infantil 009 apresentou comportamento antinatural, alas evacuadas, portas seladas, criança desaparecida. 9. Mesmo número da substância injetada nele. Coincidência? Nada ali era. Ele seguiu o som da risada caminhando por entre camas pequenas queimadas, brinquedos derretidos, pelúcias com olhos arrancados. No fim do corredor, uma porta metálica. Arquivo infantil, restrito. Ele forçou a maçaneta, trancada. Mas então, atrás dele, uma criança apareceu. Pequena, camisola branca, máscara de gás infantil no rosto e olhos iguais aos dele. Você voltou, irmão, sussurrou a voz metálica por trás da máscara. Agora podemos brincar. Koenig recuou. A criança não caminhava, deslizava, e onde passava, as paredes envelheciam, as lâmpadas queimavam, o chão rachava. O encontro com o reflexo. De repente, ele não estava mais no hospital. Estava no quarto de infância dele, mas tudo distorcido. Quadros virados, sangue nas bonecas, vozes sussurrando frases da infância dele, frases que ninguém devia saber. Covarde, você não protegeu ninguém, fingiu ser forte. A criança apareceu de novo, segurando um bisturi. Você era o paciente original. Eu só fui criado porque você teve medo. Toda vez que você foge, eu cresço. Eu sou o seu medo, de antes mesmo da guerra. A criança coloca o bisturi nas próprias veias. Você quer me apagar? Corte aqui. Mas se fizer isso, morre junto. Koenig treme. Ele sabe a verdade. A criança é ele mesmo quando pequeno. O trauma vivo, a dor embarratada, o primeiro pavor antes de virar soldado. Aquilo não era só sobrenatural, era psíquico. O hospital inteiro era o reflexo de sua mente rompida. Mas agora ele tem controle. Koenig segura o bisturi. Chega de fugir. E corta. O hospital explode em luz. O som dos gritos ecoa. As vozes se dissolvem. O despertar. Koenig acorda. Dessa vez não numa cama, mas sentado no chão no meio de um hospital abandonado de verdade. Ficha médica nos pés, mãos sujas de sangue seco. O Hospital Gustavo IX estava mesmo ali, mas fazia décadas que havia sido fechado. Ele estava sozinho, vivo, mas algo ainda queimava dentro. No espelho rachado, antes de ir embora, ele vê um reflexo pequeno, com uma máscara de gás e um bisturi escondido no bolso.